Você já parou para pensar como alguém pode nascer com tudo e ainda assim perder absolutamente tudo antes dos 30? Essa não é apenas uma história sobre dinheiro perdido. É sobre escolhas silenciosas, sobre dor não elaborada e sobre o tipo de ilusão que cresce quando ninguém te ensina a dizer chega. O nome dele era Lucas. Desde o primeiro dia de vida, Lucas nunca soube o que era faltar. Ele nasceu em uma família rica. Rica de verdade. Não daquelas que precisam provar algo nas redes sociais, mas daquelas em que o dinheiro existe em silêncio, como uma presença constante, quase invisível. A casa era grande, sempre organizada. As viagens aconteciam sem planejamento excessivo. A escola particular não era uma conquista, era um padrão. O carro novo na garagem vinha antes mesmo de Lucas entender o valor das coisas, mas o maior luxo que ele teve não foi material. Foi a sensação absoluta de segurança. Lucas cresceu ouvindo frases que moldam uma mente sem que ela perceba. Você nunca vai passar aperto. Tudo isso aqui um dia vai ser seu. Relaxa, está tudo sob controle. E pouco a pouco, ele aprendeu algo extremamente perigoso. O dinheiro sempre estaria ali para resolver qualquer problema. Na infância, Lucas era conhecido pelo sorriso fácil. Era leve, confiante, tranquilo. Não porque fosse mais inteligente ou mais forte do que os outros, mas porque nunca precisou conviver com medo financeiro, incerteza ou limites reais. Enquanto outras crianças aprendiam cedo que escolhas têm consequências, Lucas aprendia conforto. Aprendia que o amanhã estava garantido. Só que existe algo que o dinheiro não herda por você: estrutura emocional. E a vida não respeita heranças emocionais. Quando Lucas tinha 16 anos, tudo mudou de uma vez. Não foi gradual, não deu aviso. Um acidente. Uma noite comum que terminou cedo demais. Uma ligação que nenhum filho deveria receber. Seus pais morreram no mesmo dia. De repente, a casa grande ficou silenciosa demais. As frases de segurança perderam o sentido. E pela primeira vez na vida, Lucas teve algo que nunca soube lidar. Um vazio que o dinheiro não conseguia preencher. A herança continuava ali. As contas continuavam pagas. Mas a base que sustentava tudo simplesmente desapareceu. E foi ali, naquele momento invisível para quase todo mundo, que o caminho de Lucas começou a mudar. Não por falta de dinheiro, mas por excesso de dor sem direção. Se você quer entender como uma vida que parecia garantida começou a desmoronar a partir desse ponto, comenta abaixo, se inscreva no canal e curta o vídeo, porque o que vem depois revela como pequenas decisões, feitas em silêncio, podem custar absolutamente tudo. Depois do enterro, nada parecia real. Lucas voltou para uma casa grande demais para alguém de 16 anos. Os quartos continuavam arrumados. Os móveis estavam nos mesmos lugares. Mas o som havia desaparecido. Não havia mais passos no corredor. Não havia vozes discutindo coisas pequenas. Não havia ninguém perguntando se ele tinha chegado bem. O dinheiro continuava lá. A herança estava protegida. Advogados, contas, aplicações, tudo resolvido. Mas ninguém perguntou a Lucas se ele estava preparado para viver sem os pais. Nos primeiros meses ele não chorou. Não porque fosse forte, mas porque não sabia como. Ele seguia os dias no automático, indo à escola, cumprindo horários, respondendo perguntas com frases curtas. Estou bem. Está tudo certo. Já passou. Por dentro nada tinha passado. A ausência não doía como um corte. Doía como um espaço vazio que parecia crescer a cada noite. Sem perceber, Lucas começou a se isolar. Parou de convidar amigos. Parou de atender ligações. A casa virou um refúgio silencioso e uma prisão. E o mais perigoso de tudo, ninguém o impedia de nada. Não havia mais regras. Não havia horários fixos. Não havia alguém dizendo, isso não é uma boa ideia. Lucas começou a passar noites acordado, navegando no celular, tentando fugir dos próprios pensamentos. Era ali, nas madrugadas longas, que o vazio ficava mais barulhento. Até que, quase por acaso, ele encontrou algo que mudaria tudo. Um vídeo.
depois outro, depois um aplicativo. Apostas esportivas. No começo parecia só entretenimento, um jogo dentro do jogo, uma forma de sentir emoção sem sair de casa. Lucas sempre gostou de futebol. Conhecia times, jogadores, estatísticas. Tudo parecia lógico demais para ser perigoso. Ele apostou pouco, quase por curiosidade, e ganhou. Naquele instante, algo diferente aconteceu dentro dele. Não foi alegria pelo dinheiro. Foi a sensação de controle. Pela primeira vez desde a morte dos pais, Lucas sentiu que estava no comando de alguma coisa. A vitória trouxe um alívio estranho. Como se, por alguns minutos, o vazio tivesse sido silenciado. E isso ficou gravado na mente dele. Não como um problema, mas como uma solução. Ele começou a apostar mais vezes. Sempre valores pequenos, sempre dizendo para si mesmo que era só diversão. Mas no fundo, Lucas já não jogava para ganhar dinheiro. Jogava para não sentir. E quando você usa algo para fugir da dor, esse algo nunca permanece pequeno por muito tempo. Sem perceber, o hábito estava criado. E o vazio agora tinha aprendido um novo jeito de pedir atenção. No início, Lucas ainda se sentia diferente dos outros jogadores. Ele não se via como alguém impulsivo. Não acreditava estar correndo riscos reais. Dizia para si mesmo que apostava com lógica, não com emoção. Ele analisava estatísticas, acompanhava campeonatos, anotava padrões. Tudo parecia racional demais para dar errado. E isso reforçava uma ideia perigosa. Eu sei o que estou fazendo. As apostas começaram a fazer parte da rotina. Não havia mais um momento específico para jogar. Qualquer intervalo virava oportunidade. Qualquer jogo virava chance. Quando ganhava, confirmava sua inteligência. Quando perdia, atribuía ao azar, nunca à decisão. O dinheiro da herança funcionava como um anestésico. As perdas não doíam imediatamente, não exigiam consequência visível. E sem dor não havia alerta. Com o tempo, Lucas passou a se afastar da escola. As aulas começaram a parecer lentas demais, distantes demais da adrenalina que ele sentia apostando. Ele ainda dizia que continuaria estudando, que era só uma fase, que tudo estava sob controle. Mas não estava. Foi nesse período que ele conheceu o cassino online. Não como um vício, mas como uma extensão natural das apostas. Luzes virtuais, sons de vitória, rodadas rápidas. Ali, tudo acontecia mais rápido. Ganhos, perdas, recomeços. E então veio a primeira grande ilusão. Em uma noite comum, sem planejamento, Lucas decidiu arriscar mais do que o normal. Não por necessidade, mas por confiança excessiva. A vitória veio. Uma sequência improvável. Um ganho alto demais para ser ignorado. O saldo da conta mudou de forma absurda. E com ele, mudou também a percepção de realidade. Lucas sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Poder. Naquela noite, ele não dormiu. Não por ansiedade, mas por euforia. A mente repetia uma frase simples, quase inocente. Se eu fiz isso uma vez, posso fazer de novo. A partir daquele momento, tudo se reorganizou em torno dessa ideia. A faculdade passou a ser opcional. Os compromissos perderam importância. O mundo parecia dividido entre quem entendia o jogo e quem estava perdendo tempo. Lucas começou a se enxergar como exceção, como alguém que tinha descoberto um atalho. Ele não via risco, via oportunidade. O que ele não percebeu é que aquela vitória não era um sinal de talento. Era apenas o início do preço que ele ainda não sabia que iria pagar. E quando a sensação de controle nasce de um acaso, ela sempre cobra algo em troca, mais cedo ou mais tarde. Depois da grande vitória, Lucas nunca mais conseguiu jogar como antes. As apostas pequenas passaram a parecer inúteis. Não despertavam emoção, não silenciavam o vazio. Ele precisava de risco. Precisava sentir que estava desafiando algo maior. E quanto maior o risco, maior a sensação de estar vivo. No começo, as perdas vieram discretas. Valores que ele ignorava com facilidade. Depois eu recupero. Sempre recupero.
Mas o problema do jogo não é a perda. É a promessa de recuperação. Cada derrota vinha acompanhada da certeza de que a próxima aposta resolveria tudo. E assim, sem perceber, Lucas parou de jogar para ganhar. Passou a jogar para consertar. O dinheiro da herança começou a desaparecer mais rápido do que ele imaginava. E pela primeira vez ele sentiu medo. Não medo de ficar sem dinheiro, mas medo de encarar o que tinha se tornado. Lucas passou a evitar extratos, ignorava notificações, fechava aplicativos antes de olhar os números. Dormia pouco, comia mal. Vivia em um estado constante de tensão silenciosa. Aos poucos, a mentira deixou de ser apenas interna. Ele começou a mentir para amigos, inventar desculpas, criar versões aceitáveis da própria vida. Está tudo bem. Estou investindo. Só estou focado agora. Mas ninguém via as noites longas, os olhos cansados, as mãos tremendo antes de cada aposta. Quando metade da herança se foi, Lucas tentou parar. Desinstalou aplicativos, prometeu a si mesmo que aquilo tinha acabado. Durou pouco. O vazio voltou mais forte. E junto com ele, a sensação de urgência. Foi nesse momento que ele começou a apostar valores que jamais imaginou perder. Não por coragem, mas por desespero. As derrotas agora eram grandes demais para ignorar. Cada perda não tirava apenas dinheiro, tirava identidade. Lucas já não se via como alguém em ascensão. Via-se como alguém tentando sobreviver à própria mente. Aos 27 anos, ele já sabia a verdade que evitava desde o início. O problema nunca foi o jogo. O problema foi acreditar que algo externo poderia consertar uma dor que ele nunca enfrentou. Mas admitir isso significava aceitar a derrota. E ele ainda não estava pronto. Porque o fundo do poço não chega quando tudo acaba. Ele chega quando a pessoa percebe que não sabe mais como parar. O fim não chegou com um grande colapso. Não houve sirenes, nem gritos, nem alguém batendo a porta. Chegou em silêncio. Lucas estava sozinho, sentado na mesma casa que um dia pareceu grande demais para o vazio que carregava. Na tela do celular, um número simples, impossível de ignorar. Saldo, 0. Não havia mais apostas para recuperar. Não havia mais risco possível. Não havia mais ilusão. Pela primeira vez desde a morte dos pais, Lucas não tentou fugir. Não abriu outro aplicativo. Não procurou uma nova chance. Ele apenas ficou ali. E naquele silêncio, algo diferente aconteceu. Não foi desespero. Foi clareza. Lucas entendeu que o dinheiro nunca foi o problema. Nem a falta, nem o excesso. O problema foi usar o risco como anestesia para uma dor que ele nunca enfrentou. Os meses seguintes foram duros. Não no sentido cinematográfico, mas no sentido real. Trabalho simples. Rotina repetitiva. Sem aplausos, sem status, sem atalhos. Ele aprendeu tarde demais coisas que nunca precisou aprender cedo. Valor de limite. Valor de escolha. Valor de dizer não para si mesmo. Lucas começou a estudar finanças, não para enriquecer rápido, mas para entender o que aconteceu. Entender por que perdeu tudo antes dos 30. Entender como o vazio, quando ignorado, sempre encontra um jeito de cobrar. Hoje, ele vive com pouco, mas vive consciente. Ele não fala sobre o passado com orgulho, nem com vergonha. Fala como quem aprendeu, porque algumas pessoas perdem tudo por azar, mas a maioria perde aos poucos, acreditando que está no controle. E se essa história te deixou desconfortável, talvez seja porque ela toca em algo que muita gente evita enxergar. Comenta abaixo, se inscreva no canal e curta o vídeo, porque histórias como essa não existem para julgar, mas para alertar. E no fundo você já sabe, ninguém nasce pronto para lidar com tudo. Alguns aprendem cedo. Outros aprendem quando já não resta mais nada.